Globo Esporte vem, ó, já avisa o teu chefe que começou o final de semana com Pedro Rocha. Daqui a pouco a gente fala do Paulista, porque hoje tem jogador do Corinthians jogando também, né? Os outros convocados, né, Pedrinho? Um abraço, meu parceiro. Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Eu tava pensando aqui, antes da gente entrar ao vivo, quanto que é aleatório a gente falar que um jogo da Holanda tem um pouco de Corinthians, um pouco de Itaquera. Isso, claro, é parte do efeito Memphis Depay, que depois da temporada passada, aqueles jogaços que ele fez vestindo a camisa do Corinthians, ele voltou a ser convocado pela seleção holandesa e será titular hoje nesse jogaço contra a Espanha pela Liga das Nações. O Memphis, que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, 4 gols atrás o Van Persie, quer esse recorde de ser o maior artilheiro da seleção holandesa. E ainda o Corinthians tem o Carijo, pela seleção peruana, e o Romero, sempre representando o Paraguai. Um pouco de Corinthians hoje, Fred. Boa, Pedrinho, agora falando da final do Paulista. Os jogadores do Corinthians deram uma reclamada do gramado da arena, né? Então tá rolando uma reforma lá, é isso? Fred, o gramado tão elogiado, até pelo Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, disse que ali é o melhor relvado do Brasil. Os jogadores do Corinthians reclamaram depois do jogo contra o Santos que um time técnico como o Corinthians precisa de um gramado nas melhores condições. O gramado lá de Itaquera vai ter 15 dias de descanso entre a partida contra o Barcelona do Equador e a grande finalíssima contra o Palmeiras, para ele estar nas melhores condições. E você sabe que o gramado lá precisa estar bem nas melhores condições, porque você já fez gol lá, né, Fred Bruno? Eu lembro bem. Um abraço. Um abraço, Pedrinho. Gol não, gols. Tenho 4 gols na Arena Corinthians. E tem informação exclusiva do canal Café do Setorista. Os valores da transação de Anchilleri no Corinthians. Vamos falar dessa questão do Yuri Alberto. Vamos lá. O seu André Cury, né, andou falando algumas coisas em entrevista ao GE em relação ao atacante Yuri Alberto. Assim, tem coisa que ele falou que é coerente, tem coisa que ele falou que não procede. O que é coerente, né? O cara às vezes cobrar, falar, o Corinthians poderia pegar esse dinheiro aqui, me pagar, enfim, tá? Eu penso o seguinte, cara, se o cara te deve, por que você continua, né, negociando, né, com quem te deve? Então também não tem que ficar muito que reclamando, não, né? O Corinthians já está, enfim, aí tentando pagar suas dívidas. Agora, o André Cury, ele falou uma bobagem muito grande. Ele disse que o Yuri veio de graça para o Corinthians. Eu quero lembrar a vocês que de graça, meu amigo, de graça, nada é de graça. Nada é de graça, entendeu? Até a salvação, para quem crê, não foi de graça, né? Alguém teve que morrer por ela e pagar um preço. Nada nessa vida é de graça, tudo custa. Tudo custa. Tudo custa. Né? Tem até uma passagem linda de Davi, que uns puxa-saco foram lá entregar para ele umas paradas para ele adorar a Deus. Ele falou, não quero nada que não me custe. Não quero, né? Nada que não me custe eu não quero, entendeu? Então custa. Na vida tudo custa, tá? Você quer... Tudo custa nessa vida, entendeu? Tudo custa nessa vida. Nada é de graça. Nada é de graça, tá? E aí ele vem falar que o Yuri Alberto, quando não pagou nada, que foi de graça. Vamos lá para de graça. Duqueiroz, segundo De Feras, né, o maior volante que esse mundo já viu, né? O Duqueiroz. Tô brincando, tá? De Feras nunca falou isso. O Duqueiroz, ele pode ser um jogador que eu não goste do futebol dele. Só que o seu Duílio Monteiro Alves, o gênio Duílio, o gênio com J, ele recusou uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Duqueiroz. E para quem acha que eu bato pesado bato pesado no Augusto Melo, é que você não viu então na época do Duílio. Eu ficava falando, lembrando quase toda semana e dizendo, não vende mais. Por esse valor não vende mais. Perdeu a chance. Ah, mas o Duqueiroz é um craque, falava. Não vende mais. 8,5 milhões de euros num volante meia boca e não quis vender? Falei, nunca mais vai recuperar esse dinheiro. Nós podemos colocar aí já 8,5 milhões. O Corinthians deu o Duqueiroz para o Zenit na compra de 50%, não é de 100%. O Yuri Alberto foi um jogador, inclusive, caro para o Corinthians. Porque o Robert Renan
seria vendido nos moldes do Murilo, porque ele não é mais jogador do que o Murilo, Robert Renan, longe disso, mas ele tinha até mais fama que o Murilo, e ele era jogador de seleção, fazendo grandes jogos no time titular do Corinthians, ele seria muito bem vendido. O Robert Renan seria vendido pelo Corinthians por, no mínimo, eu sendo legal. Eu não estou falando a minha ideia, eu estou falando de mercado, quanto ele jogava, a condição dele no momento, por 10 milhões de euros. Só aí nós já temos 18 milhões e meio de euros. Isso se o Robert Renan não fosse vendido por 15 milhões de euros, tá? Que a gente já teria mais de 20 milhões de euros. Além disso, deram o goleiro Ivan, que é bom goleiro, muito bom goleiro, que eu não vou falar valores, que deve ser pouco, e o Gustavo Mantuan, que no mínimo valeriam 5 milhões de euros. E eu estou jogando lá embaixo, hein? Então, deixa eu falar uma coisa. Tudo isso, a gente pode colocar entre 25 milhões de euros e 30 milhões de euros, o que o Corinthians pagou por 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. 50, tá? Fora o Pedro, que foi no pacote lá como prioridade, entendeu? Que para mim o Pedro é muito bom jogador. Então, nós estamos falando, eu sendo legal, jogando os valores lá embaixo, 25 milhões de euros. Eu sendo legal, por 50%. E aí o seu André Cury vem falar que o Yuri Alberto veio de graça para o Corinthians. Pô, que loucura falar isso. E tem outra coisa, tá? Essa proposta que ele trouxe de 30 milhões de euros recusada pelo Corinthians é uma proposta por 100% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. O que quer dizer que só 15 milhões de euros vão para o Corinthians. Aí tem comissão, tem mais não sei o quê. O Corinthians vai ganhar quem? Agora eu pergunto para você. 15 milhões de euros pelo Yuri Alberto, vale a pena vender? Claro que não vale. Quanto que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque? Não é nem o Vitor Rap, entendeu? Não é nem o Vitor Louvor, é Vitor Roque. Sabe? Quanto que custaria um centroavante bom? O Yuri Alberto, se você falar hoje, você escolhe o Yuri Alberto ou o Vitor Roque? Eu fico com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma realidade. É um jogador guerreiro que se entrega em campo. A negociação do Yuri Alberto, o Corinthians nunca vai recuperar esse dinheiro. Beleza? Então, velho, é torcer. Agora, é torcer para que chegue uma proposta de 50 milhões de euros. Não vai. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Globo Esporte São Paulo, também trazendo um corte aí do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo um giro de informações do Corinthians e o timão que se prepara para enfrentar o Palmeiras dia 27, com exceções de alguns atletas que estão servindo suas respectivas seleções. Por exemplo, Carrídio, né? Romero, Félix Torre, José Martínez e também o Memphis Depay, que enfrenta hoje a Espanha pela Liga das Nações. Memphis Depay, que está aí a 4 gols para ser o maior artilheiro da Holanda, só pede para Van Persie. Então, jogador muito importante no Corinthians e também muito importante na sua seleção holandesa. O Corinthians que volta a jogar no gramado dia 27 diante do Palmeiras Neoquímica Arena. Os jogadores acabaram reclamando do gramado, né, após aí o jogo contra o Santos. Então o Corinthians tem praticamente 15 dias para cuidar bem do estádio, cuidar bem do campo, para fazer esse jogo impecável, porque afinal contra o Palmeiras vai ser um jogaço, jogo duro. O time do Palmeiras é muito bom, não dá para entrar com esse oba-oba, com tal de já ganhou, senão o Corinthians perde o título para o Palmeiras em casa. O Corinthians fez um excelente resultado diante do Palmeiras no Allianz Parque, mas não vem com essa já ganhou não. Eu até disse em outras oportunidades que em 1993 o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0, depois tomou uma virada de 4-1, e naquela época o jogador entrou em campo achando que já tinha ganhado, né? Aquele tal de oba-oba, e aí
o Corinthians pegou e tomou o chapéu, e esse jogo é importantíssimo para o Corinthians confirmar aí ser campeão paulista, porque vai quebrar a hegemonia palmeirense. Palmeiras, se ganhar nos tempos modernos, é o único clube que será tetracampeão paulista. Corinthians, sobretudo, precisa ganhar esse título para sair da fila também de 6 anos sem conquistar nada, o maior tempo desde 1977. Abel Ferreira é um técnico muito inteligente. A frase cabeça fria e coração quente é dele. Então não pense que o Palmeiras tá morto, não pense que o Palmeiras entregou, não entregou não. O Palmeiras tá fingindo que não tá querendo nada com nada, mas vai fazer o jogo da sua vida porque quer reverter esse placar fora de casa. Então o Corinthians precisa jogar muito sério, Ramon Dias precisa de fazer as mesmas estratégias que fez antes, a mesma estratégia, porque se armar um time errado, perde o jogo. Se eu fosse Ramon Dias, eu armaria o time como ele armou lá no Allianz Parque, com o meio campo, com Raniel, José Martins, Carrídio e Memphis Depay, e deixava Romero na frente, mais o Roberto, porque são dois caras velocistas e marca a saída de bola do Palmeiras. E o Garro ainda não tá 100%. É um craque, é talentoso, muito talentoso, mas se não tá 100%, não adianta colocar em campo, porque pode não render tudo o que é necessário e perder o jogo do Palmeiras. O Corinthians precisa de anular as principais jogadas do Palmeiras, que é com Rafael Veiga e Estevão. Se o Corinthians não fizer isso, perde o jogo. E no primeiro jogo, o Corinthians fez muito bem. O meio de campo do Corinthians funcionou mais que o do Palmeiras. Não deixou o Rafael Veiga jogar. E o Estevão, que joga pela esquerda em velocidade, Fabrício Angileri não deixou o Estevão colocar o pé na bola. Então não tem oportunidade. Se não tem oportunidade, a bola não chega no ataque e os jogadores do Palmeiras não conseguem fazer grande jogada. Então o Corinthians precisa jogar sério, entrar certinho, com o esquema tático certo, Ramon Dias substituir certo, que tem tudo pra gente colocar esse mais um título na galeria do Timão. Gente, mudando de assunto, mas falando do Timão, vamos falar aí da possível saída de Yuri Alberto. André Cury, que é seu empresário, acabou concedendo uma entrevista para o UOL, né, e o grupo GE, falando aí que encontrou que tem uma proposta, recebeu uma proposta para Yuri Alberto de 180 milhões de reais, né, da Europa. A gente sabe que André Cury tá doido para faturar em algum jogador do Corinthians, porque o Corinthians deve cerca de 30 milhões para ele. Ele quer abater essa grana aí, receber essa grana do Corinthians. Então, ele tá tentando aí vender Yuri Alberto. Mas se eu fosse o Yuri Alberto, eu ficaria um pouco mais, porque o Corinthians pode ser campeão de 1 ou 2 títulos esse ano, e Yuri Alberto ir para a seleção ia ficar um cara com valor bem mais alto, pode chegar até uns 250 milhões de reais, que é muito dinheiro. É um cara jovem, tem 24 anos, fez terça-feira 24 anos, então curtiu aí na praia com seus amigos, curtiu aí com a galera e comemorou seu aniversário, mas começou os treinamentos hoje. Hoje começaram os treinamentos, o Corinthians começa a se preparar para enfrentar o Palmeiras. E a André Cury falou nessa entrevista que Yuri Alberto veio pro Corinthians de graça. Que de graça é esse? Sendo que o Corinthians deu Duqueiroz, Robert Renan, o goleiro Ivan, Gustavo Mantuan. Olha, tudo isso deu para o Zenit em troca desse atacante, né? Então todos os atletas e o Corinthians, isso é apenas em 50% dos direitos do jogador, que o Zenit ainda tem 50%. Olha para você ver. Então o Corinthians, essa proposta de 30 milhões de euros, acho que é uma... E essa proposta de 30 milhões de euros, que ele falou que tem aí aproximadamente 180 milhões, é para 100% dos direitos de Yuri Alberto. E o Corinthians só tem 50%, então pro Corinthians ficaria aí, sei lá, em torno de 90 milhões. Aí vai pagar André Cury, né, os 30 milhões dele, pro Corinthians não ficaria dinheiro nem para comprar um outro atacante razoável. Não vamos falar de um cara igual o Yuri Alberto, não, que é um atacante muito qualificado, um cara que decisivo, né, tem nos ajudado muito, ajudado o Corinthians muito. Então o Timão quer no mínimo 40 milhões de euros de Yuri Alberto. Então se for menos disso, o Corinthians não tem interesse. E outra coisa, nesses 40 milhões de euros, 20 milhões de euros
vai pro Timão, que dá em torno aí de 100 milhões, o Corinthians tentar comprar um outro atacante para continuar fortalecendo a equipe. Ramon Dias pediu o Fabrício Angileri, né? O Corinthians contratou, pediu também um lateral direito, falta ainda o Corinthians contratar, pediu um zagueiro, falta o Corinthians contratar, e pediu 2 atacantes, falta o Corinthians contratar. Só chegou o Fabrício Angileri esse ano, né? E ano passado chegou também um pedido de Ramon Dias, que é André Carride, um grande jogador que vai nos ajudar muito, e o Corinthians tem tudo para se tornar campeão aí do Paulista e beliscar aí, acredito eu, um título inédito como é a Sul-Americana. E aí, fiel, vocês estão confiantes? Acredita nessa possibilidade? Você acha que já é a hora de o Roberto sair ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Gente, obrigado de coração pelo carinho com meus amigos, minhas amigas que continuam aqui, cada dia que passa, me incentivando um pouco mais. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.